Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa videoaula vai ser sobre a origem do eletromagnetismo, que nós havíamos já feito uma pequena leitura na aula anterior, né? Então vamos lá para seguindo os nossos tópicos, tudo bem? Pessoal, a origem do eletromagnetismo, assim como a eletricidade, o magnetismo é conhecido desde a antiguidade. Isso eu já havia comentado com vocês, né? E aí, um dos fenômenos observados era a atração entre um mineral, hoje chamado de magnetita, que nós vamos conhecer no decorrer da nossa videoaula, e alguns metais, como o ferro, a magnetita. É um ímã natural, ou seja, ele é encontrado na natureza, mas já aprendemos a imantar objetos construídos, né, com ímãs artificiais. A bússola, por exemplo, é um ímã artificial, se orienta com o campo magnético da Terra, podendo assim dar orientação de direção. Os ímãs são materiais que têm a capacidade de atrair outros corpos e interagir com outros ímãs. Pessoal, essa origem do magnetismo está no livro didático de vocês a partir da página 36, tá? Que vocês podem acompanhar comigo. Apresentam dois polos magnéticos, que são denominados polo sul e polo norte. Esses são os polos indivisíveis, de maneira que, ao cortar um ímã ao meio, surgem dois novos ímãs. Existem dois tipos de ímãs, os naturais e os artificiais. Os ímãs naturais são encontrados na natureza e não precisam de interferência humana para atrair outros materiais. Em geral, os ímãs naturais são rochas compostos de magnetita, né? Os ímãs artificiais são aqueles que adquirem propriedades magnéticas depois de interagir com outros ímãs. Esse processo é denominado imantação, bem? As bússolas são ímãs artificiais, como eu já havia explicado para vocês, que se alinham com o magnetismo da Terra, fornecendo orientações de direção. Isso era muito usado na parte marítima, né? Pelos navegantes, para eles terem orientação para onde eles estavam indo. Né? A magnetita, que foi a pedra que eu falei para vocês, pessoal, é esse ímã natural, ou seja, ele é encontrado na natureza e ele tem uma quantidade muito grande de ferro. Por isso, ele é um ímã natural. Ímãs artificiais. Esses ímãs artificiais, eles são imitados, né? O homem conseguiu juntar uma quantidade muito grande de ímã, colocar em dois polos, e esses polos, eles atraem outro tipo de ferro, né? Então, o ímã, quando você coloca ele em contato com outro tipo de ferro, ele tem essa atração. Por quê? Porque são ferros artificiais, né? Compactados dentro dessa estrutura. Por isso que o ímã tem esses dois polos, essas duas estruturas. Tudo bem? A magnetosfera, que eu já tinha lido para vocês um pouquinho, né? Ela explica assim que o planeta Terra ele é um gigantesco ímã, né? Uma tese decorrente de pesquisas geológicas recente afirma que a parte central da Terra é constituída de ferro fundido, o qual possui correntes elétricas responsáveis por esse campo magnético, né? E aí, o Polo Sul magnético está localizado no mesmo hemisfério do Polo Norte geográfico, nesses desenhos que vocês podem acompanhar e que está no livro de vocês na página 37, né? Eles falam que a Lua, né? A Lua não tem um núcleo de ferro fundido, logo não apresenta campo magnético, mas vários outros planetas do nosso sistema solar têm magnetismo como o Sol, pela convenção adotada para os polos magnéticos. O norte geográfico da Terra está próximo do Polo Sul, magnético da Terra. Como polos diferentes se atraem, o polo norte magnético de uma bússola aponta para o polo sul magnético da Terra. Pessoal, na outra aula eu havia comentado com vocês, né, e que isso é uma pesquisa, é uma tese de vários cientistas, que a Lua ela não tem um núcleo de ferro, porém a intensidade dos raios solares, né, e o Sol ele tem uma quantidade muito grande, né, de magnético, a Lua ela consegue ter uma atração muito grande pelas águas dos mares, dos rios, né? Mas como os mares têm uma concentração muito grande de água, a Lua ela não faz isso sozinha. Ela também depende da intensidade dos raios solares que batem nela e aí ela tem ela tem essa atração pelas águas do mares. Tudo bem? E aí no nosso próximo slide,
nós temos a representação esquemática do campo magnético. Pessoal, esse esquema aqui, ele foi desenvolvido, né, vocês vão ver no próximo slide, pelo um químico físico chamado Hans Christian Ørsted. Ele foi um intelectual dinamarquês responsável pelo experimento que demonstrou a íntima relação entre a eletricidade e o magnetismo. Eletricidade, vocês aprenderam com a professora na escola, as cargas negativa e positiva. E esse Ørsted foi um químico físico muito famoso, ele nasceu em 1777, né? E ele se formou em farmácia, mas aí depois ele foi dar aula numa faculdade, aí ele fez vários experimentos. O experimento dele mais famoso foi isso, foi a representação do campo magnético gerado por uma corrente elétrica, né? A observação de Ørsted, o que ele fez? Essa observação dele, apesar de serem áreas conhecidas já há muito tempo, os fenômenos relacionados à eletricidade e ao magnetismo passaram a ser estudados apenas recentemente. A origem do eletromagnetismo remete-se ao início do século XIX. Né? E um de seus marcos foi o experimento em 1820 pelo físico, ele era físico-químico dinamarquês, Hans Christian Ørsted, né? Que ele nasceu em 1777 e faleceu em 1851. Ørsted, ele constatou a existência de uma relação entre a eletricidade e o magnetismo, e quando fazia experimentos com um circuito elétrico próximo à bússola. Pessoal, o circuito elétrico vocês fizeram comigo na escola, que é um circuito fechado, onde eu preciso ter dois fios, aonde tem uma carga negativa, uma carga positiva. Eu tenho que ter um interruptor que ele faz o fechamento e a abertura desses polos, né? E eu tenho que ter uma lâmpada ou um soquete para que eu teste, né? Ou uma pilha. Eu preciso ter um meio de eletricidade para testar essa interação de energia elétrica. Isso nós fizemos no laboratório, vocês lembram, né? Só que o Ørsted, quando ele estava fazendo um circuito, né, fechado, ele estava fazendo perto de uma bússola, né? Então, quando ele fez isso, ele viu, né, que esse circuito elétrico próximo a uma bússola, ele observou que quando uma corrente elétrica passa pela fiação do circuito fechado, a agulha da bússola, ela se mexia. Isso, e mudava sua direção. Isso levou o Ørsted a concluir que uma corrente elétrica ela é capaz de produzir efeitos magnéticos, e a esses fenômenos observados pela interação de característica elétrica e magnética, deu-se o nome de eletromagnetismo. Tudo bem, pessoal? Então, foi um experimento e foi algo assim sem ele ter intenção. Ele estava fazendo um experimento de circuito elétrico fechado, que é o que vocês fizeram comigo no laboratório, né? E aí ele tinha uma bússola perto dele. Então, esse campo magnético gerado por corrente elétrica, né? Ele demonstrou que toda corrente elétrica gera ao redor de si um campo magnético. Nesse fio de retilíneo e longo, quando um fio condutor ele é percorrido por uma corrente elétrica, cria-se um campo magnético, de tal forma que o vetor, campo magnético, é perpendicular ao plano que contém o fio. Então, esse fio próximo, né, a essa bússola fez com que ela mudasse a sua rotação, fez com que ela tivesse, né, essa interação. Daí esse experimento, né, de Ørsted. Tudo bem? Pessoal, no nosso próximo slide, nós temos duas questões. Nós temos a questão, o que é um ímã natural e o que é um ímã artificial? Essas duas perguntas eu vou deixar para vocês, né, responderem. E na próxima aula, a professora corrige com vocês. Tudo bem? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula.